Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje uma coisa que eu consegui pegar uma crença que tava se formando no meu filho. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu tinha ido buscar ele na escola e aí ele simplesmente virou pra mim e disse assim: quando você era pequena, nova, o que você tinha? Tipo, você tinha carro, moto? Aí eu falei: não, mamãe tinha um carro, né? E aí ele falou assim: como eu tenho que escolher, eu só posso ter um, eu queria ter uma moto. Aí eu achei aquilo estranho, ele falou: e outra, eu só vou ter um filho, porque só cabe na moto um, né? Não cabe mais gente. Aí eu falei: peraí, filho. Eu falei: calma. Quem falou que na vida tu só vai poder ter uma moto? Ah, não, eu sei que eu só posso ter um. Eu falei: não. Quem foi que te falou isso? Eu falei: na vida tu pode ter o que tu quiser. O que tu quiser. Tu pode ter uma moto, tu pode ter um carro, tu pode ter uma van, tu pode ter uma Porsche, tu pode ter uma Ferrari. Gente, eu conheço gente que tem 5 carros. E aí? Aí ele pegou e falou... Aí ele ficou teimando, não, mas eu falei: não. Eu falei: isso aí é uma crença de escassez, que de repente tu ouvisse alguém falando que só podia ter um e aí tu absorvesse isso como se tu só pudesse ter um. Eu falei: não. Aí ele falou: então, mas aí eu tenho que trabalhar. Eu falei: sim, mas se quando tu trabalhar e tiver muito dinheiro, tu pode comprar o que tu quiser. Não existe um limite no Brasil, tipo, você só pode ter 2 carros. Não, tu pode comprar o que tu quiser. 5 carros, 10, 20 carros, 5 motos e 15 carros. E aí? Quem é que vai se meter falando que tu só pode ter um ou só pode ter outro? Gente, olha que loucura. Uma criança de 6 anos, a gente sabe que desde pequeno as crianças já crescem com crenças, a gente já cresce com crenças, né? Mas olha que loucura, uma coisa tão nítida ali pra mim, que eu falei: não, parou aí. Vamos já limpar isso daí. Não, claro que pra ter a gente precisa ter um poder aquisitivo. E como que a gente adquire esse poder aquisitivo? Estudando, trabalhando, deixando a nossa frequência elevada, a nossa energia elevada, pra gente entrar na energia da prosperidade. Mas, até aí, isso aí é uma coisa que ele tem que fazer quando ele crescer. Mas essa coisa de só poder ter uma moto, não. Aí eu já cortei com ele e falei: não, filho, não, isso aí não existe, não. Tu pode ter o que tu quiser. Claro que tu tem que estudar e ter toda uma estrutura, mas isso é completamente possível. E eu fico pensando, né? Eu falo: olha que loucura. Eu conheço uma outra moça que ela gerou nela um trauma, um bloqueio de uma professora de balé de quando ela tinha, tipo, 7 anos. E até hoje, ela tem esse bloqueio. E reverbera nela. Tanto é que ela é morena, ela tem o cabelo moreno, mas ela pinta o cabelo de loiro. E isso, ela já falou, isso reverbera por conta do trauma, mas ela se prefere loira, mas todo esse negócio de ser loira tem a ver lá com o bloqueio dela, ela já falou isso. E eu fico pensando: olha que loucura. A gente tem que ter a mente, estudar, ler muito. E desde pequenininho, conforme a gente vai crescendo, a gente precisa se questionar: mas por que fulana falou aquilo? Por que aconteceu tal coisa? Porque às vezes as nossas crenças, elas determinam o caminho que a gente vai andar, e muitas vezes não é bom. Muitas vezes as nossas crenças entortam o caminho que a gente vai. Por quê? Por que entorta? Por conta das nossas crenças, porque nós temos crenças erradas em determinadas situações. E as nossas crenças influenciam o nosso caminho, as nossas tomadas de decisão. Por isso que é tão importante a gente reprogramar a nossa mente, porque assim, praticamente hoje todo mundo tem crença de escassez.
Eu conheço gente que fala que tudo é caro. Tipo, tudo é caro. Nossa, essa geleia tá R$10, que caro. Tipo, tudo é caro. Tudo é caro. Tudo. Então, assim, isso é uma crença. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, de um vídeo que eu falo, onde eu falo sobre crenças. É muito legal. Depois desse aqui, não sai agora não, depois desse aqui você vai lá assistir. E as crenças, elas vêm desde pequenininho, por isso que a gente precisa estar muito atento pra já ir lapidando, já ir cortando o que faz e o que não faz sentido. Por exemplo, é uma crença, eu não posso colocar a mão no fogo? Não, não pode mesmo no fogão, porque senão você vai se queimar. Então, essa é uma crença que faz sentido. Agora, existem outras crenças que a gente tem dentro da nossa cabeça, mas que não fazem o menor sentido, se você parar mesmo friamente pra pensar. Então, é aquilo, é ele equilibrar a probabilidade do que realmente é possível. É impossível ser rico no Brasil. Mentira. Tem um monte de gente rica por aí. Mentira. Então, a gente precisa abrir a nossa mente, o córtex. Abra o córtex. Abra e veja tudo que tem por aí. Porque, de repente, o que você tá falando vai ser diferente do que uma pessoa com dinheiro fala. A visão dela é uma, a sua visão é outra. E, de repente, a sua visão só é essa por conta das suas crenças. Por conta do que você ouviu desde pequeno. Assim como tem gente que tem pavor de ter muito dinheiro. Se a pessoa consegue muito dinheiro, ela já quer rápido gastar. Isso é reflexo de uma crença. Ou ela viu muita gente, quando menor, falando dinheiro é uma merda, é péssimo ter dinheiro. Então, quando chega o dinheiro, ela já quer se livrar do dinheiro rápido. Entenda que muitas decisões, muitos caminhos que você toma, eles estão baseados em crenças. E aí, eu contei pra vocês a prova viva do meu filho. E aí ele entendeu, eu falei, entendi, então aí eu preciso trabalhar pra ter, eu falei, exatamente, pra daí tu comprar o que tu quiser, quantas tu quiser. Ele, entendi. E a gente precisa ensinar eles desde pequenos, porque às vezes eles estão na escola, a gente não tá lá, de repente eles ouviram alguém falando alguma coisa. De repente foi isso. Então, a gente precisa trazer do inconsciente pro consciente as crenças. E aí a gente se questionar, começa a questionar sua mente. E todo relacionamento acaba em traição. Será que acaba mesmo? Será que todo relacionamento acaba mesmo em traição? É aquilo, será que não é uma crença sua? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o término da Ana e do José Alvarenga. E eu ainda fiz um outro vídeo falando, será que o Zé realmente traiu a Ana? E tinha um monte de comentário falando, com certeza ele traiu. Homem não larga uma mulher quando não tem outra. Crença. Crença, literalmente. Não, nem todo homem larga uma mulher porque já tem outra. Existem inúmeros fatores para o término de um relacionamento. E nem todos é traição. Só que tem gente que acredita piamente que não, sempre vai haver uma traição. Agora é aquilo, se a gente não limpa as crenças, a gente não chega em lugar nenhum. Vai passar 5 anos e você tá no mesmo lugar. Então, a importância de limpar as crenças, de limpar, eu não sei, não usaria muito talvez esse termo, mas questione as suas crenças, é melhor. Questione as suas crenças. Quando você fizer isso, você vai descobrir que muita coisa que você achava que era verdade não é. Tá bom?